Você já percebeu que dezembro tem um jeito estranho de escancarar tudo que a gente tentou esconder durante o ano inteiro? É como se quando o ano vai acabando, Deus acendesse uma luz forte dentro da gente. E de repente você enxerga todas as áreas da sua vida que foram ficando pelo chão. As oportunidades perdidas, as amizades que morreram, os sonhos que desbotaram, as forças que você achou que nunca iam faltar, mas faltaram. Tem gente que chega em dezembro com a sensação de que o ano destruiu mais do que construiu. E talvez seja você. Talvez você olhe para a sua vida hoje como quem olha para uma casa depois de um incêndio. Dá para ver que já existiu algo ali, mas agora só tem escombros. Relacionamentos que viraram cinzas, metas que nunca saíram do papel, planos que ruíram e uma pergunta que ecoa na alma: por onde eu recomeço quando tudo parece perdido? E pior ainda, existe outro pensamento tentando te sufocar. Será que ainda vale a pena tentar? Muita gente entra dezembro assim, exausto, Cansada de tentar ficar forte, cansada de sorrir para não preocupar ninguém, cansada de segurar uma vida que parece escorrer pelos dedos. E é justamente nesse cenário que o inimigo tenta plantar a mentira mais perigosa, que é a seguinte frase: acabou para você. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus tem um histórico perfeito de reconstruir vidas que todo mundo achou que estavam destruídas para sempre. E uma das histórias mais fortes sobre isso é a de Neemias. Neemias não era guerreiro, não era rei, não era profeta, ele era copeiro. Isso significa duas coisas importantes. Ele servia todos os dias um rei estrangeiro e ele não tinha poder humano nenhum. Ou seja, Neemias estava longe do seu povo, longe de sua terra, longe de qualquer possibilidade de fazer mudança real. Mas um dia, alguns homens chegaram até ele com uma notícia devastadora. Jerusalém está em ruínas, os muros foram queimados, o povo está humilhado. E a Bíblia diz que quando Neemias ouviu isso, ele chorou e chorou muito. Não por fraqueza, mas porque algumas notícias chegam não para te derrubar, mas para te despertar. Talvez a sua notícia de Neemias tenha sido 2024, ou talvez 2024 e 2025 juntos. Talvez esse ano te revelou coisas que você não queria ver, mas precisava ver. Neemias chora, jejua, ora, mas ele faz algo que muita gente não faz. Ele decide agir. Ele não diz: tá, é isso, acabou tudo, Deus quis assim. Não. Ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. E é aqui que começa a mensagem para você que sente que 2025 tá fraco, destruiu tudo, todos os seus planos não deram certo. Deus não te mostra a destruição para você aceitar a derrota. Deus te mostra a destruição para você entender por onde começar. Neemias olha para as ruínas e enxerga um futuro, porque é isso que a gente de propósito faz. Onde os outros veem fim, Deus mostra início. Os primeiros passos do recomeço é sempre doloroso, mas é necessário, e você precisa entender isso. Antes de reconstruir os muros, Neemias teve que fazer algo que dói mais do que qualquer tijolo carregado. Ele encarou a realidade. E eu preciso te perguntar, com sinceridade aqui nesse vídeo agora: o que está destruído aí dentro que você ainda não teve coragem de olhar de frente? Uma área emocional? Uma relação que terminou do pior jeito? Um sonho que você enterrou? Um pecado que te envergonha? Uma decepção que você varreu para debaixo do tapete? Uma falha que virou culpa e culpa que virou prisão? Neemias não fingiu que Jerusalém estava mais ou menos. Ele não minimizou o estrago. Ele olhou para as ruínas e disse: está tudo destruído mesmo, mas Deus ainda está vivo. Tem pessoas que não conseguem recomeçar porque não aceitam admitir que perderam. Tem gente segurando o telhado sem muro. Tem gente tentando enfeitar escombros para parecer forte. Deus não reconstrói com máscaras. Deus reconstrói com verdade. E por isso que dezembro muitas vezes dói. Dói porque ele revela. Mas também por isso dezembro é preciosíssimo,
porque Ele prepara. 2026 está chegando e Deus não quer que você chegue nele remendado. Ele quer que você chegue reconstruído. Depois de você encarar essa verdade, e depois que Neemias encarou a verdade, ele faz algo que muita gente pula. Ele ora, ele busca direção, ele pede estratégia. E aqui está um erro comum de quem tenta recomeçar. Recomeça com pressa de todo jeito, recomeça por desespero, recomeça para provar algo para alguém, recomeça sem direção nenhuma, recomeça sem curar o que causou a queda. A reconstrução só é verdadeira, meus amigos, quando começa dentro de você. Neemias não saiu correndo para Jerusalém. Ele não chamou pedreiro, não comprou tijolo, não pegou martelo. Primeiro ele se alinhou com Deus. E talvez Deus esteja segurando algumas portas na sua vida porque você quer reconstruir por fora, quando Ele quer reconstruir por dentro. Você quer resolver tudo rápido. Deus quer resolver tudo certo. 2026, meus amigos, será um ano da reconstrução. Mas depende apenas de um passo seu. O rei olha para Neemias e pergunta assim: o que você quer? Você já percebeu que muita gente ora, mas não sabe exatamente responder essa pergunta? Quer mudar, mas não sabe o que mudar. Quer recomeçar, mas não sabe onde. Quer ser feliz, mas não sabe qual caminho leva à paz. E o recomeço só acontece quando você tem clareza. Por isso, antes de entrar 2026, você precisa responder: o que exatamente eu quero reconstruir? Que partes da minha vida precisam ser revistas? Que áreas eu deixei cair por descuido? Que pessoas eu preciso deixar ir? Que sonhos precisam ser retomados? O que eu preciso pedir a Deus? Neemias sabia exatamente: quero reconstruir os muros do meu povo. E como Deus responde a gente quando sabe o que queremos? Com favor, com portas abertas, com provisão inesperada. 2026 pode ser o seu ano de Neemias, um ano em que você olha para as ruínas e começa a levantar pedra por pedra. Exatamente, um ano em que tudo o que te destruiu vai virar testemunho. O ano em que você entende que Deus não te deixou vivo por acaso, Ele te deixou vivo porque tem obra para fazer em você. Se 2025 tirou algo de você, 2026 devolve, mas devolve diferente, devolve melhor, devolve reconstruído. Bom, se você chegou até aqui, nesse vídeo, é porque em algum momento ele te tocou, ele está fazendo sentido para você, né? E isso já diz muita coisa, meus amigos, porque quem não sente nada não reconstrói nada. A reconstrução começa quando alguma coisa dentro de você desperta e diz: eu não aceito terminar outro ano do mesmo jeito. E Neemias tinha isso dentro dele. Ele não queria apenas reconstruir muros de pedra, ele queria reconstruir dignidade, história, futuro. E talvez o seu muro caído seja justamente isso, a sua dignidade, a sua força, a sua esperança. Mas agora chegou o momento da parte mais desafiadora da história: a reconstrução no meio da oposição. Porque começar e recomeçar quando ninguém está vendo é uma coisa. Agora, recomeçar quando existe gente torcendo contra é completamente diferente. Primeiro, Neemias começa a reconstruir e aí o inimigo aparece. Quando Neemias chega a Jerusalém e começa a organizar o povo para levantar os muros, imediatamente surgem Sanbalate e Tobias, os dois opositores que tentam pará-lo o tempo todo. E isso aqui é simbólico demais, porque toda vez que você decide reconstruir algo na sua vida, o inimigo vai tentar impedir. Não espere aplausos quando você começa a se levantar. Não espere torcida quando você decidir ser alguém melhor. Não espere apoio quando decidir romper com ciclos antigos. Existem pessoas que se acostumaram com a sua versão destruída e elas vão se incomodar quando você começar a reconstruir. Neemias não estava roubando ninguém, não estava ferindo ninguém, não estava fazendo mal a ninguém. Ele só estava reconstruindo aquilo que o próprio Deus colocou no coração dele. E ainda assim, Sanbalate aparece dizendo: o que vocês pensam que estão fazendo? Até uma raposa subiria nesse muro e derrubaria tudo.
E olha que forte, eles tentam destruir a autoestima de Neemias, não os tijolos, porque o inimigo sabe, quando você desiste por dentro, o muro cai por fora. E talvez seja por isso que seu ano foi tão pesado. Talvez não era sobre o que você perdeu, era sobre o que o inimigo queria destruir dentro de você. Segundo, a reconstrução exige foco absoluto. Neemias poderia ter parado para responder, poderia ter se magoado, poderia ter perdido tempo argumentando, mas ele diz algo impressionante: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Bom, meus amigos, se você quer recomeçar em 2026, aprenda essa frase, repita essa frase, grave essa frase. Eu vou dizer de novo: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Muita gente perde reconstruções porque desce para responder ataques, indiretas, pessoas tóxicas, comentários maldosos, invejosos, familiares negativos. Eis que te puxa de volta para o caos emocional, né? E você precisa declarar: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Enquanto você estiver preocupado com a opinião de quem te odeia, você nunca vai construir o que Deus te mandou levantar. 2026 será o seu ano quando você aprender a ignorar Sambalate e Tobias na sua vida. Terceiro, Neemias reconstrói com as duas mãos. A Bíblia diz que o povo trabalhava assim: uma mão construía, a outra segurava a espada. Porque reconstrução exige duas habilidades: construir, que é avançar, e proteger, que é não permitir que destruam. E isso vale para a sua vida em 2026. Na área emocional, uma mão constrói autoestima e a outra protege de pessoas abusivas. Na área financeira, uma mão reconstrói sua disciplina, a outra protege você de gastos impulsivos. Na área espiritual, uma mão ora e a outra vigia. Na sentimental, uma mão se abre para o povo, uma outra protege seu coração de repetir erros antigos. Muita gente não avança porque usa as duas mãos para se defender, ou usa as duas mãos para construir sem vigiar. Neemias ensina equilíbrio. 4. Reconstrução exige limpar o terreno antes de levantar o novo. Antes do muro subir, Neemias precisou tirar entulhos, restos do que se foi, lembranças do que destruiu, pesos do passado. E eu preciso te perguntar: que entulhos você precisa tirar antes de 2026? Pessoas que te drenam? Hábitos que te adoecem? Culpas que te paralisam? Relacionamentos que só existem porque você tem medo de ficar sozinho? Objetivos que não são seus, mas que você carrega para agradar os outros? Feridas que você insiste em alimentar? Não dá para construir muro novo com tijolo quebrado. Tem gente pedindo recomeço, mas dorme abraçado com entulhos emocionais. Peça a Deus força para limpar, porque limpar dói, limpar cansa, mas limpar abre caminho. 5. Neemias reconstrói rápido, porque reconstrói com propósito. O que ninguém imaginava acontece. Neemias termina o muro em 52 dias. Algo estava destruído há décadas. É reconstruído em semanas. Isso mostra que algo que muda a vida de qualquer pessoa. Quando Deus está no processo, a reconstrução é rápida. Quando você está sozinho no processo, a destruição é lenta. Tem destruições em sua vida que levam anos. Anos de frustração, anos de escolhas ruins, anos de relacionamentos errados, anos de baixa autoestima. Mas a reconstrução pode ser rápida, não porque você consegue, mas porque Deus acelera o que tem propósito. 2026 pode ser o ano mais rápido da sua vida, no sentido de restauração, porque quando Deus decide levantar você, não existe muro que continue no chão. 6. Depois da reconstrução, vem a cura interna. Quando Neemias termina o muro, ele reúne o povo e lê a lei de Deus. E o povo começa a chorar, não de tristeza, mas de libertação. Porque reconstrução externa sem cura interna vira ilusão. Deus não quer só mudar a sua vida, meu irmão. Deus quer mudar você inteiro. E talvez seja isso que Ele está preparando. Um 2026 com disciplina. Um 2026 com identidade clara, né? Um 2026 com relacionamentos saudáveis. Um 2026 com direção espiritual. Um 2026 com força emocional. Um 2026 com propósito.
Mas isso começa agora, no fim de 2025. Começa com essa decisão de falar assim: eu vou reconstruir. Meu irmão, minha irmã, se tem algo que eu quero que você hoje grave no seu coração, é o seguinte: destruição não é ponto final, é vírgula. E vírgula não encerra capítulo, ela respira para começar outro. Talvez você olhe ao redor e veja escombros, lágrimas antigas, sonhos que desabaram, pessoas que foram embora, coisas que você perdeu, portas que não se abriram. Mas Deus está dizendo para você agora, através desse vídeo: eu ainda reconstruo, eu ainda levanto, eu ainda faço novo. Neemias olhou para uma cidade arruinada e Deus deu força, visão e direção para levantar novamente. E Ele vai fazer isso com você. Não importa o que caiu, não importa quem te deixou, não importa o que deu errado em 2025. 2026 não será a continuação da queda. Será o início da restauração. Só que entenda, recomeçar não é mágica, recomeçar é decisão. E pode ser que hoje você precise tomar a decisão que Neemias tomou. Eu vou levantar, eu vou reconstruir, eu vou me colocar de pé. E se for preciso reconstruir chorando, reconstrua. Se for preciso reconstruir cansado, reconstrua. Se for preciso reconstruir sozinho, reconstrua, porque a mão de Deus estará sobre você. Agora, eu quero que você vá aqui nos comentários e escreva o seguinte, com muita fé: 2026 será o ano da minha reconstrução. Declare, profetize, marque isso no mundo espiritual. Você não está comentando em um vídeo, você está assinando o seu recomeço. Amém? Muito bem, nesse momento agora, eu quero orar por você para a gente finalizar esse vídeo. Então, se você puder fechar os olhos, feche os olhos. Se puder repetir as palavras que eu vou orar aqui com você, repita. Se não, apenas tenha atenção nas minhas palavras. Senhor Deus, eu oro agora por cada pessoa que ouviu essa palavra com o coração aberto. Tu sabes o que foi destruído, o que desabou, o que machucou, o que sangrou por dentro. Pai, entra nas ruínas emocionais, espirituais e familiares dessa pessoa e começa a reconstruir o que ela já não tinha mais forças para tocar. Dá visão onde há confusão, dá esperança onde há desânimo, dá direção onde há portas fechadas. Que 2026 seja o ano da restauração completa, que a tua mão esteja sobre cada muro que será levantado e que essa pessoa que está me ouvindo nesse momento sinta, dia após dia, que não está reconstruindo sozinha, e sim junto a ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Agora preste atenção. Você não pode entrar em 2026 com a mesma mente destruída que tentou te derrubar em 2025. A reconstrução começa por dentro. E é exatamente por isso que eu criei o devocional para fim de ano e começo de ano, que é o devocional de 30 dias para descobrir seu propósito e destravar sua vida em 2026. É um devocional com mais de 160 páginas focado em você iniciar o ano com o pé direito. Não é só um PDF para você ler no celular, é um mapa de recomeço, uma faxina espiritual, é um alinhamento de vida. Por 30 dias, você vai entender para onde Deus está te chamando, limpar pontos internos que te travam, reorganizar sua mente, fortalecer sua fé, reconstruir sua identidade, criar passos práticos para 2026 ser diferente de tudo. Cada dia tem um versículo-chave, uma reflexão profunda, uma aplicação prática, uma tarefa transformadora e uma oração guiada para você começar o dia da forma certa. Ou então terminar, porque esse devocional você pode ler a qualquer momento do dia. É como se todos os dias Deus segurasse na sua mão e dissesse: vamos reconstruir juntos. Se você quer entrar no ano novo com clareza, força, direção e propósito, então esse devocional é para você. Clique agora no primeiro link da descrição ou então no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Vai lá, garanta o seu devocional, comece a ler ele hoje mesmo. Você recebe ele instantaneamente no seu e-mail. Agora mesmo, ao finalizar, você já recebe ele, já pode ler e já pode começar o dia com ele hoje mesmo.
ok? 2026 não vai mudar sozinho, mas com propósito, nada te segura. Amém? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, é muito importante que você deixe o seu like, porque chegou até o final do vídeo, fez sentido para você, gostou da mensagem? Deixa o like, isso me ajuda a produzir cada vez mais conteúdo e serve como termômetro para eu saber que vocês estão gostando do vídeo, tá? E serve como incentivo, né, para eu continuar produzindo. Se você é novo no canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação, porque dessa forma você vai receber todos os meus vídeos a partir de hoje. Lembrando que todo santo dia, de domingo a domingo, eu tenho vídeo novo aqui no canal. Então pode vir todos os dias pela manhã que vai ter uma mensagem nova aqui para você. Transforma esse canal em um hábito diário seu de escutar. Eu tenho certeza que se você escutar as mensagens que aqui eu posto todos os dias, você vai entrar o ano junto com o devocional com o pé direito, nada vai te segurar. Você vai entrar o ano assim, sabe, completamente renovado e preparado para arrebentar completamente, ok? Compartilhe esse vídeo com 5 pessoas que você ama. Se você gostou da mensagem, compartilhe com mais alguém. Vamos fazer nossa comunidade crescer aqui no YouTube cada vez mais. Quero agradecer que a gente alcançou 1,5 milhão de pessoas aqui, né? Muito obrigado por todos vocês que me acompanham. Vocês fazem parte dessa história. E a próxima meta é a gente chegar no 1.600.000, né? E para isso eu preciso da sua ajuda. Então compartilhe com as pessoas que você ama, porque eu vou estar muito grato por você, ok? Até amanhã, um grande abraço e que Deus te abençoe.